Bora desatar nó? Me diz uma coisa, quantas vezes você sentiu aquele aperto no peito, um não mudo, que ficou remexendo nas suas entranhas, mas você escolheu ser a certinha, seguir a lógica, ou pior de tudo, seguir a opinião do outro? Ah, minha linda, eu sei que isso já aconteceu, mas respira aliviada aqui junto comigo, porque você não está sozinha nessa. Sabe por quê? Porque a gente foi ensinada a não escutar o nosso sentir e sempre priorizar a razão. Não é assim que acontece? A gente é convocada para ser a madura, a razoável, a profissional, mas o custo para que isso aconteça é o seguinte: esquece o que você sente e vai só pelo racional. É assim que a gente é ensinado. Mas olha no seu redor, quantas e quantas mulheres são regidas pela lógica, mas estão se sentindo perdidas, sem chão. E isso é muito sério, a gente precisa conversar sobre isso. E quando a mulher é regida apenas pela razão e pela lógica, ela precisa deixar de fora algo fundamental, que é a intuição. E a intuição não tem nada a ver com dom místico ou uma mágica feminina, nada disso. É uma habilidade humana. É uma habilidade humana de deixar vir à tona algo que vai por um atalho, que não passa pela elaboração racional, vem direto do sentir, do inconsciente, de uma dimensão sutil em nós. E não tem nada a ver com misticismo ou com mágica. É humano, é uma habilidade humana. Sabe aquela coisa que a gente sente? Sentiu. A gente escuta? Não, a gente não escuta. E na medida em que vai deixando essa escuta em segundo plano, a gente vai se desconectando com essa percepção sutil. Porque, sendo sutil, você tem que aguçar a sua escuta sensível. Mas a gente é educada, né, para ser a certinha, fazer as coisas tudo dentro do padrão, e aí essa escuta interna vai ó, sendo bloqueada, mas ela continua lá, só esperando por você. E isso nos ajuda a compreendermos o nosso senso de dúvida, que muitas vezes a gente acha que a dúvida é uma questão de incapacidade, que a gente não consegue lidar com as situações, que a gente não é inteligente ou suficiente para poder tomar uma decisão, vivemos em dúvida e por isso somos fracas, não é assim que funciona? Pois é, mas a dúvida, ela tem muito mais a ver com o ruído da cultura nessa comunicação interna. Então pensa aqui comigo. Existe um canal intuitivo, eu comigo mesmo, e preciso ter a minha escuta sensível aguçada para poder perceber. E aí o mundo aqui fora está aqui, ó, borbulhando opiniões, direcionamentos, categorias de certo e errado, o que, que pode, o que, que não pode, o que, que é uma mulher, o que não é uma mulher, de uma mulher bacana e o que faz da mulher uma mulher menos. Não é isso? Então, são tantos ruídos que todos esses ruídos da cultura vão entrando aqui no meio entre a minha percepção sutil e a comunicação intuitiva que vem de dentro. E o ruído está no meio, não deixando que esse acesso fique limpo para dar passagem a essa intuição. E aí, olha a bagunça que dá. A gente acha que vivemos em dúvida porque nós somos incapazes. E não é nada disso. Nós fomos ensinadas a seguir uma lógica, uma razão, um padrão, um condicionamento, e a cultura, ela nos faz um grande desserviço. Fica martelando essa informação, criando ruído. E eu
perco o acesso ao meu canal intuitivo. E no final das contas, a gente acha que a dúvida vem de um lugar de incapacidade nossa. E não leva em consideração que a dúvida que permeia a minha vida e que me impede de seguir decidindo sobre a minha vida, ela é efeito e resultado dessa dinâmica que me faz perder acesso a quem eu sou de verdade. Puxa esse fio. Se a sua mente é tão perfeita, porque está ali só no racional e na lógica, por que será que você continua insegura, mesmo tendo às suas mãos todos os fatos, todos os dados? Por que será? O que você ganha? Ai, minha linda, pensa aqui junto comigo. O que você ganha quando você ignora aquele aperto no peito antes de tomar uma decisão? É uma proteção real ou é apenas a aceitação da opinião externa que te custa a paz? Custa a sua paz. O que você ganha? Mais uma perguntinha. Adoro as perguntas, porque uma pergunta te convida à abertura de um espaço reflexivo. Porque as respostas que dizem respeito à sua vida cabe a você, não cabe a mais ninguém. Então, uma pergunta te ajuda a construir essa resposta. Então, eu vou te fazer mais uma. Me diz uma coisa: para quem você está tentando ser lógica? É para você mesma ou é para um sistema que teme as mulheres que sabem exatamente o que sentem? Ah, minha linda, essas perguntas. Volta o vídeo, escuta de novo, pausa o vídeo, reflete sobre as perguntas, porque elas são fundamentais para você poder reaver o seu acesso ao seu canal intuitivo. Porque a lógica e a razão são elementos importantes, não é para jogar fora. Óbvio que não. Quantas e quantas vezes a razão ela é a base para que a gente tome uma decisão. Mas não pode ser só isso. É preciso juntar, integrar razão com intuição, o concreto com o sutil, o objetivo com o subjetivo. A vida não pode ser plana apenas. Ela precisa ter fluxo, ela precisa integrar as nossas diferentes formas de nos relacionarmos com a vida. Então, essas perguntas, elas são fundamentais. Eu não vou dar resposta, mas eu posso te dizer uma coisa que é muito importante. A intuição é o seu fio invisível. É ela que te avisa quando um caminho é perigoso para você, mesmo que ele esteja todo pavimentado de ouro. Quantos caminhos nos parece pavimentado de ouro, lindo e maravilhoso. Mas aí a intuição diz assim: olha só, não segue por aí não, que vai dar ruim. Não é um caminho bom para você. Esse é o fio invisível. Então, isso eu posso te dizer. As perguntas, você é que precisa responder. E eu confio, minha linda, eu confio que à medida que você mergulhe nas reflexões desses questionamentos que eu estou fazendo aqui contigo, não foge, minha linda, porque a sua vida vale demais. E a sua vida depende que você integre essas dimensões todas, não deixa nada de fora. Então, mergulha nas perguntas. Enquanto você está aí lavando a sua louça, fazendo a sua caminhada, vai refletindo, vai pensando, vai buscando contato consigo mesmo, vai limpando o seu acesso à sua intuição, vai desconstruindo essa verdade que não é verdadeira, de que o certo é o certo e o errado é o errado para todo mundo. Não, minha linda. Obviamente que a gente não pode perder de vista um pano de fundo fundamental, que é a ética humana. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Não é sobre
o certo e o errado vale tudo. Não, mas é sobre você mergulhar em si mesma e apostar, confiar no seu fio invisível, na sua intuição e desconstruir e dissolver esse espaço que é dado para esses ruídos da cultura que vão separando você do seu canal intuitivo, como eu falei no início do vídeo, ok? Então, se debruce sobre esses questionamentos. Na sua caminhada, dos seus afazeres, naquele momento, final de tarde, um cafezinho, olhe e contemple o universo, o céu, as estrelas. Separe um espaço de tempo para você poder refazer o seu contato com o seu canal intuitivo. Ele tem tanto a te dizer, ele te diz tanta coisa, e é preciso que você possa se disponibilizar a escutar o seu canal intuitivo. Porque, como diz um belo ditado, o corpo sabe o que a boca ainda nomeou. Ai, sabe aquele arrepio que você sente e fala assim, epa, está acontecendo alguma coisa por aqui. Sabe aquele aperto? Ei, são sinais corporais e cada sinal desse vai te convocando a construir essa escuta sensível, essa escuta desse canal inconsciente, intuitivo, que não passa por uma elaboração racional. Tem que incluir isso tudo na vida. Nossa, isso é uma beleza, isso nos ajuda muito a lidar, inclusive, com as nossas dúvidas. Tá? Quando a gente diz, escuta o coração, escuta a sua alma. Ai, Laura, eu não sei como fazer isso. Pois é, mas aí, minha linda, não tem muito manual não, sabe? A, a questão é você se disponibilizar. E uma das formas para você construir essa reconexão é você separar espaço do seu dia para encontrar consigo mesmo. E por isso que, quando você for tomar aquele cafezinho final de tarde, não fica só tomando cafezinho. Aproveita esse momento para você poder sentir. Ah, mas eu não consegui sentir nada. Tudo bem, não tem problema. Retorne a esse propósito. Busque sentir novamente. Porque na medida em que você vai se comprometendo com essa busca de uma reconexão com a sua intuição, você vai lá, ponto a ponto, costurando esse caminho, tecendo esse caminho. Vai chegar num determinado momento e você vai perceber, opa, intuir. E você pode até ter dúvida, será mesmo a intuição? Tudo bem, mas se permita se experimentar, não só pela razão, mas incluindo a sua intuição. Porque, no final das contas, se você ignora o seu sentir para produzir na sua vida, você não está sendo racional, você está se abandonando. Lembra, a dúvida é o ruído da cultura para evitar que você escute sua própria voz. Imagina como é que seria a sua vida se você escolhesse a sua paz ao invés de escolher a validação externa. Aí seria assim, porta aberta para a escuta da sua intuição. Porque a intuição, minha linda, ela está aí. Ela é uma bússola que nunca quebra. Ela está aí esperando por você. O que acontece de fato é que a gente desaprende a usá-la para poder direcionar a nossa vida. Então, vale a pena virar o jogo, tecer outros fios para se reconectar com essa sua bússola. E o primeiro passo para voltar a ouvir esse chamado interno é acolher a sua sensibilidade como uma ferramenta de proteção e não como uma fraqueza sua. Isso me faz lembrar que nas minhas cartas terapêuticas, se você não sabe do que eu estou falando, vai aqui no link da descrição que tem tudo explicado.
Tem a carta Culpa por Sentir Demais. Ela vai te ajudar bastante a construir esse novo caminho de reconexão consigo mesmo. Ela vai servir como ponto de partida para essa reconciliação, que é tão importante para a gente seguir a vida na direção da manifestação da nossa autenticidade, porque nada melhor do que buscarmos saber quem somos, para que a gente possa existir a partir desse lugar da nossa verdade. Então, vai lá, dá uma olhada nessa carta que eu acredito que vai te ajudar muito nesse processo de reconciliação com a sua intuição. E antes de ir embora, me conta aqui nos comentários quando foi a última vez que você disse um sim por lógica, mas o teu corpo gritava um não absoluto. Mudar exige a coragem de ser irracional aos olhos do mundo para conseguir ser verdadeira consigo mesma. Te espero no próximo bordado.